Olá, meninos e meninas, tudo bom? Eu espero que sim, espero que todo mundo esteja bem. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade a um assunto de fração. Hoje nós vamos especificamente falar sobre os tipos de fração, certo? Então vamos começar. Frações equivalentes. A gente já viu um pouquinho na aula anterior, mas como sobrou algumas dúvidas, eu vou estar falando novamente para vocês, ok? Então, são frações que representam a mesma quantidade. Se quisermos encontrar frações que são equivalentes para uma fração, basta multiplicarmos o numerador e o denominador pelo mesmo número natural diferente de zero, é claro. Então, vamos ver alguns exemplos. Encontrar frações equivalentes para 1/3. Então, vamos multiplicar 1/3 por 2, por 3, por 4 e por 5, ok? Vamos começar. 1/3 vezes 2, né? Então, tanto o numerador quanto o denominador, eu vou multiplicar por 2. Por quê? Porque é o que a questão me pede. Então, 1 vezes 2 é 2, e 3 vezes 2 é 6. Então, 1/3 multiplicado por 2, o resultado é 2 sobre 6. 1/3 vezes 3, eu vou multiplicar, né? De novo, numerador e denominador. 1 vezes 3 é 3, e 3 vezes 3, 9. Então, 1/3 multiplicado por 3, eu tenho que o resultado é 3 sobre 9. Agora, por 4. 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 4 são 12. Ok? E 5. 1 vezes 5 é 5 e 3 vezes 5 são 15. Então, como a questão pediu, eu multipliquei por 2, por 3, por 4 e por 5. Poderia ser qualquer outro número? Poderia. A questão foi só porque na questão em si ele pediu dessa maneira. Então, vamos concluir. Assim, 2/6, 3 sobre 9, 4 dozeavos e 5 quinzeavos são todos frações equivalentes a 1/3. Então, é isso que quer dizer frações equivalentes. Você multiplicar tanto o numerador pelo denominador e encontrar uma outra fração, ok? Espero que tenha ficado melhor entendido. Nós vamos fazer a verificação para saber se eles são realmente equivalentes. Vamos ver. Para verificar se duas frações são equivalentes, basta multiplicar de forma cruzada. Vamos verificar se 1/3 é realmente equivalente a 5 sobre 15, que foi o último resultado que nós encontramos. Então, 1/3 é igual a 5 sobre 15avos. Ele disse que é só multiplicar em forma cruzada. Então, vamos multiplicar assim. Vamos ver. Então, 1 vezes 15 é igual a 3 vezes 5? Vamos ver. A gente sabe que 1 vezes 15 é 15 e 3 vezes 5 são 15. Então, 15 é igual a 15. Logo, né, nós obtemos uma igualdade. Então, portanto, 1/3 e 5 sobre 15avos são realmente equivalentes, ou seja, são frações equivalentes. Frações próprias. O que são frações próprias? Vamos ver. São frações quando o numerador é menor que o denominador. Vamos ver alguns exemplos. 1/2, 1/5, 3/8, 4 sobre 5, 8 sobre 10, 16 sobre 45avos, 3 sobre 35 e por aí vai. Existem só essas? Não, aqui são só alguns exemplos, tá? Agora, nós vamos ver uma representação gráfica de uma fração própria. É uma representação. Quer dizer que é o único jeito? Não, existem outros números, infinitos números, na verdade. Então, aqui é só uma representação, tá? 1/4, né? Porque a fraçãozinha aqui, o triângulozinho que foi pintado foi apenas 1. Então, 1/4. Nesse caso, é uma fração própria. Frações impróprias. São frações quando o numerador é maior ou igual ao denominador.
Exemplo, 2 sobre 2, 8 sobre 5, 15 sobre 8, 5 sobre 5, 25 sobre 10, 58 sobre 45 avos, 93 sobre 35 avos. Então, são alguns exemplos. Novamente, não existem só esses, existem muitos outros. Ok, agora nós vamos ver uma representação geométrica. Então, eu quero que vocês observem bem da fração imprópria. Como é que é a representação? Ó, como ele disse, né? O numerador é maior ou igual ao denominador. Nesse caso aqui, nós temos 5 sobre 4. Então, o que quer dizer? Que passou do inteiro que eu tinha inicialmente, que era 4, ó, foram todos pintados, mas ainda precisou de mais um. Então, ele fez outro desenho e imitou apenas um dos triângulos. Aqui está a representação geométrica ou gráfica, tanto faz, de 5 sobre 4, ok? Vamos continuar. Frações aparentes. São frações onde o numerador é múltiplo do denominador. Vamos ver alguns exemplos. 9 sobre 3, 6 sobre 2, 20 sobre 5, 10 sobre 5, 100 sobre 10, 30 sobre 15, 90 sobre 3 e etc. São vários exemplos. Ó, veja que se multiplicarmos o denominador por um número natural, encontramos o numerador. Por exemplo, aqui nós vamos pegar o primeiro número ali, 9 sobre 3. O numerador é o denominador multiplicado por 3. Ó, frações aparentes também são números inteiros representados em fração. Isso é, 3 também pode ser representado por 9 sobre 3 ou 6 sobre 2. Únicos jeitos? Não, tem outros vários. Mas se você observar, 9 dividido por 3 é 3 e 6 dividido por 2 também é 3. Então, é por isso que também é chamado de frações aparentes. Frações mistas. O que é isso, gente? Vamos ver. São frações onde parte delas é um número inteiro e a outra parte é uma fração. Interessante. Vamos ver alguns exemplos, né? 2 inteiros e 2 terços é equivalente a 8 sobre 3. Tia, como que eu sei isso? Vamos ver aqui. Ó, pois temos que 2 inteiros é igual a 3 sobre 3 mais 3 sobre 3. Aí são o quê? O 3 sobre 3 é um inteiro. O outro 3 sobre 3 é o outro inteiro. Então, aqui eu tenho 2 inteiros. Que se eu somar as frações, que nós vamos ver as operações na próxima aula, se eu somar essas frações, eu tenho 6 sobre 3. Então, como 6 sobre 3 mais 2 sobre 3 é igual a 8 sobre 3. Então, 2 inteiros e 2 terços é realmente equivalente a 8 sobre 3. E aqui está o porquê, né? Porque eu somei os inteiros, que aí eu posso representar na forma de fração. E depois eu somei com a outra fração. Então, 6 sobre 3 mais 2 sobre 3 é igual a 8 sobre 3. Lembre-se, aqui vocês só vão repetir o denominador e somar os numeradores, tá? Vocês vão aprender melhor na próxima aula. Representação geométrica. Então, eu tenho aqui duas imagenzinhas, né? 2 quadradinhos que foram divididos em 4 partes. A primeira parte foi pintada toda, então eu tenho 4 sobre 4. Já a segunda parte, eu precisei apenas de uma delas, então é 1/4. Se eu tenho 4 sobre 4 mais 1 sobre 4, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho um inteiro, né? Que é esse 4 sobre 4, mais esse 1/4. Então, lendo essa fração mista, fica 1 inteiro e 1/4, porque foi só 1/4 que foi pego do segundo desenho. É mais ou menos isso. Mais na frente nós vamos fazer mais exercícios, vocês vão entender melhor. Aqui é o seguinte, ó. Conversão de fração imprópria em fração mista. Lembram o que é fração imprópria, né? Quando o numerador é maior que o denominador. Para transformar uma fração imprópria em uma mista, basta dividir a fração
pelo denominador, sendo que a parte inteira será o quociente, o resto será o numerador e o divisor será o denominador. Ai, tia, que confuso. Calma, eu vou mostrar como faz. Vamos a um exemplo para ficar melhor. Considere a fração imprópria, 21 sobre 5, certo? Então, vamos pegar ela e vamos resolver. Vocês vão fazer como se fosse uma divisãozinha normal. 21 dividido para 5, certo? Então, eu sei que 5 vezes 4 são 20. Para 21, sobra 1. Então, eu tenho aqui, né, o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Como que eu vou usar isso daqui para montar a minha fração mista? Vamos ver. Dessa forma, o quociente 4 vira a parte inteira. O resto, que é o número 1, vira o numerador da fração. E o divisor 5 será o denominador. Então, como é que vai ficar essa minha fração mista? Vamos ver. O quociente, 4 inteiros e 1 quinto. O 1 era o resto e o 5 foi o divisor. Ou seja, ele já era o denominador, permanece o denominador, o 5. O 1, que era o resto, vira o numerador. E o quociente vai ser a parte inteira, ou seja, 4. Então, 4 inteiros e 1 quinto, que é a nossa fração mista, que é equivalente ao 21 sobre 5. Eles querem dizer a mesma coisa, é o mesmo valor, tá? Conversão de fração mista em fração imprópria. Então, vamos fazer o inverso agora. Para fazer o processo inverso, isto é, transformar a fração mista em uma imprópria, basta conservar o denominador, depois multiplicá-lo pela parte inteira e somar com o numerador. Ai, tia, também tá confuso. Vamos ver agora como faz. Exemplo. Considere a fração mista 4 inteiros e 1 quinto. Vamos transformá-la de volta para 21 sobre 5. Desta forma, conservamos o denominador 5, multiplicamos o denominador 5 por 4 e somamos com o numerador 1. Veja como ocorre esse processo. Nós temos a fração mista, que é 4 inteiros e 1 quinto, tá? A setinha indica o quê? Que o 5 continua sendo o denominador da fração. Aí, aqui tem 5 vezes 4, e depois desse resultado, eu vou somar com o numerador, que no caso é 1. Então, fica 5 vezes 4, que são 20, mais 1, que dá 21. E eu repito o denominador. Então, novamente, eu obtive a fração imprópria. Eu transformei de mista para imprópria, que é 21 sobre 5, certo? Nós vamos fazer alguns exercícios para vocês entenderem melhor ainda como que faz isso, novamente, se não ficou entendido até agora. Frações compostas ou complexas. Eu só vou falar rapidamente, porque geralmente isso vocês já entendem como multiplicação de fração. Mas vamos ver aqui. Frações compostas ou complexas são frações onde o numerador e o denominador também são frações, tá? Eu botei um exemplo aqui, 2/3 sobre 5 sobre 6. Então, isso aqui é um tipo de fração composta ou complexa, tanto faz. Mas vocês já sabem como resolver, vocês sabem que não existe divisão de fração, porque vocês já me provaram isso várias vezes, então é só para dizer que ela existe, esse tipo, e como é chamada, tá? Então, vamos continuar. Exercícios. Primeira questão. Classifique as frações abaixo em própria, imprópria e aparente ou mista. Letra A. 5 sobre 6. Ela é própria, imprópria, aparente ou mista? Ela é própria. Letra B. 3/7 sobre 8. Então, se vocês lembrarem, ela é imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Letra C, ela é própria. Então, novamente, o numerador é menor que o denominador.
Letra D, 18 sobre 6, ela é aparente e também imprópria. Mas nesse caso, eu vou deixar ela como aparente, tá? Ela pode ser as duas coisas, mas tem que observar. Por quê? Porque 18, ele é um múltiplo de 6. Então, se eu dividir 18 sobre 6, eu vou obter um número inteiro. Então, ela é uma fração aparente. E por último, letra E, 10 sobre 10. Ela é imprópria, quando o numerador e o denominador são iguais. Segunda questão. Simplifique, se possível, as frações a seguir. Letra A, eu tenho 2 sobre 8. Qual vai ser a simplificação dela possível? Nós vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Dividindo, 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4. Então, letra B, 30 sobre 6. Nós vamos dividi-la por 6, já que 30 é múltiplo de 6 também. Então, 30 dividido para 6 é 5. E 6 dividido por 6 é 1. Então, a resposta dessa fração, a simplificação é 5. Letra C, 20 sobre 8. Vamos ver aqui, ó. Observem que todos eles são múltiplos de 4, tanto o 20 quanto o 8. Poderia ser por 2, tia, que tá mais na cara? Poderia, mas aí você teria que fazer uma outra simplificação por 2, tá? Eu preferi ir direto e fazer logo por 4, porque eu sei que o 20 é múltiplo de 4 e o 8 também é múltiplo de 4. Então, 20 dividido por 4 dá 5 e 8 dividido por 4 dá 2. Então, a fração mais reduzida de 20 sobre 8 é 5 sobre 2. Na letra D, se vocês observarem, é 1/2. Então, na verdade, ela já está simplificada no seu menor possível. Eu não posso mais dividir ela por nada aqui, tá? Quarta questão. Encontre o número que 3/5 desse número seja igual a 302. Como que eu vou montar essa equaçãozinha? Vai ser da seguinte maneira. 3/5 de x, que eu não sei que número é esse, vai ser igual a 302, que é o que ele diz, né? Que esse número seja igual a 302. Então, vamos resolver. Eu tenho que x é igual a 302 dividido por 3 sobre 5. Aqui nós temos uma fração composta, né? Que é como se fosse o 302, eu posso transformar ele numa fração se eu quiser. 302 sobre 1, mas eu não vou fazer isso não, vamos ficar nesse formato mesmo, que até facilita para vocês. Então, x, né, o 3/5 estava multiplicando, eu passei ele para o outro lado, dividindo, tá? Então, x vai ser igual a 302 vezes 5 sobre 3. Observem que eu usei o inverso, tá? Porque a gente sabe, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que no caso é 5 sobre 3. Resolvendo, eu tenho que 302 vezes 5 é igual a 1.510 e 1 vezes 3 é 3. Agora, do outro lado aqui, nós vamos fazer a verificação para ter certeza de que esse é o número correto. Eu vou pegar a equaçãozinha ali do começo, ó. 3/5 de x igual a 302. Aí, onde tem o x, eu vou substituir por esse valor de 1.510 sobre 3. Então, vai ficar assim, ó. 3/5 vezes 1.510 sobre 3 é igual a 302. Se vocês observarem, eu posso estar eliminando aqui o 3 com 3. Ou então eu multiplico todo mundo normal, que é isso que eu vou fazer, ó. 3 vezes 1.510 vai dar 4.530. E 5 vezes 3 são 15. Quando eu dividir 4.530 por 15, eu vou obter o incrível resultado de 302. E, logicamente, 302 é igual a 302. Logo, o número que a gente estava procurando é 1.510 sobre 3. Ok? Em uma prova de concurso, João acertou 45 de 100 questões.
Qual a fração irredutível que representa as questões que João errou? Então, vamos à resposta. No caso, nós vamos montar a fração das questões que ele acertou. Ou seja, se ele acertou 45 questões, então é 45 sobre 100. Porque, né, o total de questões era 100 e ele acertou 45. Então, vamos lá. Como ele quer a fração irredutível, eu vou dividi-la até eu encontrar o seu menor valor. Por que eu comecei pelo 5? Porque se vocês lembrarem, 45 e 100 estão naquelas regrinhas dos múltiplos e dos divisores. Os múltiplos de 5 só podem ser divididos quando termina em 5 e 0. 45 termina em 5 e 100 termina em 0. Então, eu já sei que eu posso dividir todos os dois por 5. Então, 45 dividido por 5 e 100 dividido por 5. Eu vou obter 9 sobre 20, porque 5 vezes 9 são 45 e 20 vezes 5 dá 100. Agora, observem que o 20, ele é múltiplo apenas de 2, de 10, certo? E o 9 já é um múltiplo de 3. Então, não tem muito o que fazer. Logo, a fração irredutível é de 9 sobre 20, em relação às questões que o João acertou no concurso. Sexta questão. Observe a figura abaixo e responda. Que fração imprópria representa corretamente o esquema acima? Então, eu tenho 3 imagens. Na primeira imagem, que são 3 terços, eu tenho que todos os 3 foram pintados. Na segunda imagem, eu tenho a mesma coisa. Já na terceira, eu utilizei apenas 1 terço do que eu tinha disponível. Então, a fração vai ser a seguinte: 3 sobre 3 mais 3 sobre 3 mais 1 terço, né? Porque é o que tem em cada um. Então, se eu repetir o denominador, eu posso somar os numeradores, porque os denominadores, eles são iguais. Então, eu vou repetir. Então, a gente já sabe que o denominador da fração vai ser 3. Agora, 3 mais 1, eu tenho que é 7. Então, a fração imprópria que representa corretamente a figura acima é 7 sobre 3. Então, a fração imprópria é essa, 7 sobre 3. É exatamente o que representa na figura que a gente tem ali acima. Sétima questão. Transforme as frações mistas em frações impróprias. Então, vamos lá. Lembra da regrinha? Eu vou repetir o denominador, aí eu vou pegar o denominador e multiplicar pela parte inteira, nesse caso da letra A é 4, e depois somar com o numerador. Então, na letra A eu tenho o quê? 4 inteiros e 3 sobre 7. Então, 7 vezes 4 dá 28. 28 mais 3, né, porque foi o que sobrou. Eu resolvi a multiplicação e depois agora eu vou somar. Lembrando que sempre vai ficar o mesmo denominador. Ou seja, essa fração imprópria é 28 mais 3 dá 31 sobre o 7. O denominador permanece o mesmo. Letra B. Eu tenho 6 inteiros e 2 quintos. Então, o denominador dessa fração eu já sei que vai ser o próprio 5. Então, eu vou repeti-lo e fazer a continha lá em cima. 5 vezes 6 mais 2, tá? Então, por que eu faço isso? Porque tá na regrinha de como transformar as frações mistas em frações impróprias. Eu pego o denominador, multiplico pela parte inteira e somo com o numerador. Então, 5 vezes 6 são 30, 30 mais 2 sobre 5. O denominador, novamente, vai ser o mesmo. Então, 30 mais 2 são 32 sobre 5. Essa é a fração imprópria de 6 inteiros e 2 quintos. Na letra C, mesma coisa. Eu vou repetir o denominador, que é 13, e multiplicar por 5 e depois somar com 6. Como que fica? 13 vezes 5 mais 6. Isso me dá o quê? Que 13 vezes 5 é 65, 65 mais 6 é 71.
sobre 13avos, porque eu vou repetir sempre o denominador. Oitava questão. Transforme as frações impróprias em fração mista. Aqui é o oposto que eu vou estar fazendo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, ó, letra A, 22 sobre 3 é igual. Lembra que a gente vai ter que dividir, ó, como se fosse uma divisãozinha normal. 22 dividido por 3 dá 7, porque 3 vezes 7 são 21. Para 22, falta 1. Então, nós temos o dividendo, quociente, o resto. Então, agora a gente pode transformar essa fração imprópria em uma fração mista. O 7, ele vai ficar como a parte inteira. O 3 vai permanecer como denominador. E o 1 passa a ser o numerador. Então, a minha fração mista vai ser a seguinte: 7 inteiros e 1 terço. Certo? Estão vendo? O 7 era o inteiro, o 3 era o denominador e o 1 ficou o numerador. Letra B, 45 sobre 8. Mesma historinha, vou estar dividindo. Ó. 45 dividido por 8 é 5, porque 5 vezes 8 são 40. Para 45, falta 5. Então, já tenho o número que eu preciso para transformar em fração mista. Porque vai ser igual ao seguinte: 5 da parte inteira, tá? Aqui do quociente. E o resto, que foi 5 também. Então, a minha fração mista vai ser a seguinte: 5 inteiros e 5 oitavos. Porque o denominador permaneceu o mesmo. Letra C, mesmo processinho. Isso é como se fosse a regra. É uma receitinha de bolo que você tem que seguir. Transformar as frações impróprias em fração mista. É simples, então vamos lá. 53 dividido por 4, vamos fazer a continha. Então, já tenho o divisor, o quociente e o resto. Então, quem vai ser minha parte inteira? Isso mesmo, vai ser o 13. E o 1, que é meu resto, vira numerador. E o 4, que era meu divisor, vira o denominador. Então, 53 sobre 4, a fração mista é 13 inteiros e 1 quarto, ok? Bom, meus amores, por hoje era isso. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham entendido. Lembrando que sempre estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. É só me mandar uma mensagem, que eu estarei atenta para responder. E nunca é demais reforçar, tá? Fiquem em casa, se cuidem, estude e até a próxima. Tchau!